Eu quero cumprimentar todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Você que está assistindo essa live, aonde você estiver, saiba que o Senhor Jesus está aí com você. Para o Senhor Jesus não tem limite de espaço, não tem limite de tempo. O importante é que aonde você está, o Senhor Jesus está com você. Abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar junto comigo a leitura desta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Agradeço já, primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui nessa noite ministrando, ao pastor Obadias, pastor Isaías, que fez esse convite. Estamos aí para trabalhar, irmãos. Pandemia, sem pandemia, o nosso intuito é trabalhar para o Senhor. Lucas, capítulo de número 12, dos versos 22 ao 31, e eu vou estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar-se um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as gentes do mundo buscam todas as coisas, mas o vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Amados, hoje de manhã, quando eu estava preparando o esboço, a pregação dessa noite, eu fiquei meditando no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos passando. Estão sendo momentos difíceis para a igreja, para o mundo, para o Brasil, para todos. E eu fiquei imaginando, fiz uma retrospectiva, antes da pandemia e agora, no momento que nós estamos vivendo. E eu vi que as pessoas, até os crentes, nós, estamos desesperados. Porque a gente acorda, já recebe uma notícia como recebemos. Nosso irmão Lázaro, conhecido por todos, não vi ninguém até hoje falar mal desse irmão. Voltou para as mansões celestiais. E quantos outros que nós já conhecemos, cristãos ou não, pastores, amigos meus aqui do nosso campo, perdemos gente aqui, muitas pessoas novas, pessoas mais velhas. E o desespero chega a bater na nossa porta. A gente, às vezes, começa a duvidar de que Deus está no controle de tudo. Porque vê tanta coisa ruim, vê tanta coisa que não presta, e ainda chegar a pandemia. Vê essa pandemia que está vindo para acabar com tudo mesmo. Conversando com o nosso pastor e presidente, esses dias, ele falou assim: a pandemia está vindo para provar quem é crente e quem não é. Porque nos dias que ficou fechada a igreja, na primeira vez, muitos não retornaram a casa. Não retornaram quando as igrejas abriram. E hoje eu quero fazer um alerta, porque
Estão dizendo que vamos voltar mês que vem, mas será que vamos? Está pior que a primeira vez. Está bem pior. Essa segunda onda do vírus está bem pior. E eu meditando nessa palavra e eu vendo que tanto choro, tanta tristeza, e atingiu a todos, irmãos. As pessoas estão com medo da doença, estão com medo de perder os seus empregos. Empresários já quebraram, muitos já quebraram. Eu tenho uma empresa e eu sei o quanto é difícil. Eu chego para minha esposa quase todo dia, ó, esse mês vai parar, esse mês vai parar. Mas só que o Senhor tem dado sustento para nós. Ele não tem deixado falhar, como a palavra aqui nos disse. Os preços das coisas, as coisas estão absurdos. Para andar de carro hoje, daqui uns dias vai se tornar luxo, porque tão caro que está. Mas aí a gente fica pensando, as pessoas, os governantes não sabem o que fazer. Eles estão perdidos, literalmente eles estão perdidos. Ninguém esperava por uma pandemia dessa. Estão todos totalmente perdidos. E eu fiquei pensando, meu Deus. E as pessoas, você vê as pessoas falando, mas Deus não tem mais o controle do mundo. Os controles do mundo já saiu das mãos de Deus. É o diabo que está tomando conta. Não, irmãos. Deus não perdeu em nenhum momento o controle do mundo. Está tudo sobre as mãos dele. Ele já anunciou isso. Se nós olharmos no livro de Mateus, capítulo 24, eu não sei precisar o versículo, mas ele diz assim, ó: levantará reino contra reino, nação contra nação, pestes, fome, se ia se levantar. Isso é o que está acontecendo, nós não estamos desavisados não. Jesus já nos avisou. Querendo dizer isso, sabe o que ele estava dizendo para nós? Eu tenho controle do mundo. Está tudo debaixo das minhas mãos. E diante de tudo isso, nessa manhã, essa reflexão, e eu parei para pensar. O que Deus quer de nós na pandemia? E eu parei para pensar nisso. O Senhor falou fortemente no meu coração. O que Deus quer de mim? Até o tema dessa pregação é: o que Deus quer de mim nessa pandemia? E a primeira coisa que veio ao estudar essa passagem, a primeira coisa que Deus quer é que nós permanecemos na fé. Por que fé? Porque muitos têm perdido a fé em Jesus. Se uma pandemia como essa tem tirado muitos da presença do Senhor, você imagina uma perseguição que vier, que as igrejas nunca mais poderão abrir. Se falar do nome de Jesus, morre, igual a Coreia do Norte. Imagina se vier uma perseguição como essa, pastor. Será que vai sobrar crente? Muitos estão, mas essa pandemia aí é contra a igreja. Não, não é contra a igreja, irmão, é contra o mundo. A igreja está no quesito mundo. Vivemos aqui, somos peregrinos, estamos de passagem. E Jesus já dizia: no mundo tereis aflição. Mas o que? Tenha bom ânimo, tenha fé, porque eu venci o mundo e vocês poderão vencer se estiverem em mim. E nós estamos, irmãos, muito ansiosos, muito preocupados com a situação. Por aquilo que eu já comentei com a igreja. Falta de comida, falta de emprego, as coisas estão absurdas, tem gente passando fome, tem gente passando necessidade. Mas se você é filho de Deus, irmãos, ouça o que o Senhor falou nessa noite, não vai faltar para você. Se os corvos que não semeiam, se os corvos que não plantam, se os corvos que não vai no mercado, que não tem um celeiro, Deus não deixa de alimentar. E quanto mais nós, quanto mais eu e você, eu te profetizo para você nessa noite, profetizo diante da Bíblia, não vai faltar comida na tua casa. Fica despreocupado. Não vai faltar alimento na tua casa. E o Senhor disse mais: não é só o alimento que não vai faltar, é a roupa do teu corpo que não vai faltar. Ele disse aqui: se os lírios do campo não plantam, não colhem, e estão bonitos, estão cobertos com roupa, que nem Salomão, na sua grandiosidade, se vestiu tão lindo quanto os lírios do campo. Quanto mais nós, que para Deus somos melhores, somos os filhos de Deus, quanto mais para Ele não vai deixar faltar. Então, diante dessa palavra, eu profetizo para você nessa noite: a comida não vai faltar, a roupa não vai faltar, mas
temos que estar diante da presença de Jesus. Não podemos esquecer isso. O problema do mundo hoje é que as pessoas acham que Deus está fazendo isso, que Deus está acabando com o mundo. Não, e não é Deus, irmãos. Ele já avisou que isso ia acontecer, isso era promessa. Falou, isso vai acontecer. Por quê? Por causa do pecado. O homem peca demais. O homem esqueceu de Deus. O homem se voltou para os ídolos, se voltou para outras coisas e deixou Deus de lado. E quando nós deixamos Deus de lado, as consequências vêm. Se nós olharmos a Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, vimos que Deus restaurou o povo muitas vezes. Por quê? Iam se perdendo. Eles se voltavam para Deus. Aparecia alguma coisa assim, eles se voltavam para os ídolos. Foi assim com a nação de Israel. E assim está no nosso meio hoje. Até os próprios crentes têm colocado ídolos diante dos olhos. Mas que ídolos são esses? Trabalho, família, filhos. Pessoas põem empecilho para vir à casa do Senhor e falar: meu filho não deixa eu assistir culto. Minha família não gosta que eu vá no culto. Meu trabalho está me consumindo. Eu não tenho tempo de ir no culto, eu não tenho tempo de ler uma palavra. Meu Deus, estamos colocando tudo que nós colocamos acima de Deus é ídolo. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar antes de Deus é idolatria, irmãos. E o mundo está empesteado disso. Todo mundo. Nós olhamos, tem gente que idolatra governo, tem gente que idolatra televisão, jogadores de futebol, e estamos crescendo, esquecendo do Criador. Tem gente que idolatra pastor, pregação. Tem fã-clube de pastores, onde o pastor vai, a pessoa vai, como se ela estivesse buscando o próprio Jesus. Não. É por isso que nós estamos passando por isso, irmãos. Passando por essa dificuldade. Porque Deus está provando a cada um de nós. Ele está provando para o mundo que Ele ainda é Deus. Está provando para o homem que ele não é nada. O homem não é nada. Ele está provando que uma doença que começou lá na China. E eu me recordei com a minha esposa quando estava vindo para cá. Eu me lembro quando dizia, no Brasil não tem, mas tem uma pessoa no navio. Aí de repente começou a passar para um lugar, um caso aqui. Lembro de Santa Rita, tem uma moça com coronavírus aqui. Todo mundo criticando a moça, não sei o que tem. Hoje todo está empesteado. Isso é para provar que Deus ainda é Deus e que nada impede o seu poder. O que Ele quer fazer, Ele faz. O homem quer se exaltar. E ele vem com um simples vírus, que é um vírus que já existe há muitos anos. Se nós formos analisar, se você pegar uma vacina de um cachorro, tem lá escrito coronavírus. O cachorro recebe uma vacina que tem esse vírus. Mas Deus faz as coisas para provar o mundo que Ele é Deus e que Ele está no controle de tudo. E Jesus, quando Ele disse isso, quando Ele disse essa passagem, Ele estava querendo dizer para nós que nós estamos perdendo a fé. Não perca a fé, porque o Pai de vocês, que é Deus, que vai dar o sustento. Jesus aqui, Ele reprova a ansiedade e a preocupação das pessoas. Por quê? Porque revela a falta de fé no cuidado e no amor de Deus. Quando nós começamos a deixar essas coisas entrar no nosso coração e ficar apreensivo, estou com medo do coronavírus, eu não vou fazer mais nada. Não estou dizendo que não devemos nos proteger, sim. Quando pudermos ficar em nossas casas, sim, fiquemos. Usemos máscara, usamos álcool em gel, todas as proteções possíveis. Mas o amor de Deus vem em primeiro lugar. A salvação de almas vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E nós devemos ter essa fé em Deus. E estamos perdendo a fé. Que quando nós deixamos de falar de Jesus e só se preocupar com essas coisas, é porque parece que estamos deixando a fé de lado. E Jesus, Ele disse assim, João capítulo 15 e versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Os pássaros comem, os peixes comem,
Os animais comem. O selvagem, todo tipo de animal, irmão. A cadeia alimentar que Deus construiu é maravilhosa. Não falta alimento para ninguém. Quanto mais nós, irmãos. Aí, pode chegar um dia que você vai estar na sua casa, você vai abrir a geladeira e não vai ter nada para comer. Pode chegar esse dia. Mas você falou que não podia passar fome, que é um paradoxo, não. Mas aí entra o versículo aqui que nós lemos. E Jesus disse: se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres. Já aconteceu comigo, irmãos. Eu tenho um tipo de necessidade e eu precisava naquele dia. E agora? E eu orei. E no mesmo dia, Deus resolveu o que eu estava precisando. E eu sei que é assim na vida de vocês também. Tem uma irmã que ela conta um testemunho, que ela abriu a geladeira da sua casa, abriu a despensa e não tinha nada. E ela, junto com a sua filha, ela começou a orar em voz alta: Senhor, eu não tenho alimento. Mande alimento para minha casa. Eu não tenho alimento, eu não tenho o que comer. O que eu vou fazer? Nisso, passando uma pessoa do lado de fora, ouviu. Pessoa que não acredita em Deus, ouviu e falou assim: quer saber? Eu vou comprar comida para essa pessoa e falar que foi o diabo. E foi assim ele fez. Ele foi no mercado, fez uma compra muito boa. E chegou lá e entregou para a mulher. Quando ele entregou para a irmã recebeu: glória a Deus, o Senhor ouviu as minhas orações. Aí o homem disse assim: não, quem mandou trazer para você não foi Deus, foi o diabo. E a mulher, com muita sabedoria, disse assim: meu Deus é tão poderoso que quando Ele manda, até o diabo obedece. Então, irmãos, por que nós estamos tão ansiosos, tão preocupados, procurando notícias sobre o coronavírus, correndo atrás? Eu sei que é preocupante, irmão, mas nossa confiança é em Deus. Nós não podemos esquecer que a nossa fé, ela tem que ser inabalável em Cristo Jesus, que nos salvou. É essa a nossa fé. E depois olhando, falei: meu Deus, então o Senhor quer que nós tenhamos mais fé. E que mais? Aí me veio um versículo que disse assim: e Jesus disse, João capítulo 6, verso 35. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Nós falamos aqui de alimento material até agora. Mas sabe o que não pode faltar nessa pandemia? O que o Senhor quer de mim e quer de você? Que nós nos alimentamos espiritualmente. Porque às vezes na correria do dia a dia, passa a semana inteira, a gente não lê a palavra, a gente não ora e quer se alimentar só na igreja. Agora o culto fechou, como que eu me alimento? Nós temos mais um recurso, as lives, como está sendo aqui essa noite. Mas o Senhor quer que nós se alimentamos do pão da vida. Por quê, irmãos? O alimento material mantém o nosso corpo em pé. E o alimento espiritual mantém a nossa fé renovada. Se nós não alimentarmos a nossa fé, pode ser que quando voltar às igrejas a gente não tenha força para vir. Porque se você ficar muitos dias sem comer o alimento, você não tem força nem para levantar. E se você ficar muito de tempo sem buscar o pão do céu, a sua espiritualidade vai lá embaixo e você não tem força para vir para a igreja. Isso aconteceu com muitos, irmãos. As igrejas esvaziaram. Eu falo porque eu sou pastor de igreja, dirijo uma congregação aqui em Porto. Antes da pandemia eu não estava na igreja. Eu assumi a igreja logo após a pandemia. E eles falaram: irmão, tal pessoa, tal, um monte de pessoa não vem mais, parou de vir. Começaram a fazer coisas que não é do agrado do Senhor, desviaram dos caminhos do Senhor. E nós precisamos nos alimentar. As pessoas esqueceram de se alimentar. O homem, irmão, todo homem, ele tem que ser cheio de algo. O próprio apóstolo Paulo já disse lá em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se nós não enchermos do Espírito, do pão da vida, do que vai ser cheio o nosso coração?
no nosso dia a dia, o que nós estamos enchendo o nosso coração? O que seu coração está cheio? Para e medita um pouquinho nessa palavra. O que eu tenho feito? Como que eu tenho me alimentado? O alimento, irmãos, assim como o alimento carnal, o alimento é diário. O alimento é diário. Faça um devocional a hora que você acorda. Leia a palavra. Tire uns minutos de oração. Pastor, mas eu não tenho tempo. A desculpa da humanidade hoje é não tenho tempo para Deus. A pergunta que eu te faço: se o seu patrão pedir para você entrar 1 hora mais cedo, você entra? Ah, não posso perder o emprego. Então por que para Deus não podemos levantar 1 hora mais cedo? E meditar na palavra? Irmãos, experiência própria. O dia que você acorda, ora ao Senhor, medita na palavra, o seu dia é diferente. As coisas se encaixam, as coisas dão certo. Por quê? Você já acorda, a sua mente está livre. Você teve um sono tranquilo, a sua mente está livre. E quando você acorda, você já enche ela de Deus. O seu dia é diferente. Faça a prova. Faça a prova, depois me confronte para ver se é o que eu estou falando. Acorde cedo. Leia a palavra. Faça uma oração. Se quiser cantar um hino, amém. Você vai ver como o seu dia vai ser diferente. Porque, irmãos, nós precisamos entender que nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante que nós nos alimentemos. Por quê? Como nós não estamos conseguindo fazer evangelismo, não estamos fazer os projetos sociais que costumamos fazer, a palavra do Senhor não tem sido pregada. E quantas pessoas já morreram nessa pandemia sem a palavra de Deus? E aí que entra o terceiro ponto que o Senhor falou comigo. Nós temos que evidenciar Jesus em nossas vidas. Mas se eu não me alimentar do pão, eu não consigo evidenciar Jesus na minha vida. E aí que nós temos que pregar. Como que eu vou pregar, pastor? Não tem? Tem. Você trabalha? Prega ali. Se até hoje você nunca pregou ali, comece a pregar ali para os teus amigos de trabalho. Se você usa as redes sociais, pregue ali. Divulgue os cultos que estão sendo realizados. Escreva uma passagem, escreva um texto. Hoje eu fiz esse teste. Eu vou escrever um texto. Eu quase não uso muito o Facebook. Não gosto muito dele. Aí eu escrevi um texto. Várias pessoas comentando embaixo. Até quem não é crente comentou ali hoje. Falei, meu Deus, nós podemos edificar mais do que nós pensamos. Então está na hora da gente mudar, irmãos. De fortalecer e começar a fortalecer os que estão às nossas voltas. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. O mundo jaz em trevas. Para o mundo enxergar o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que para o ímpio enxergar o caminho, ele tem que ter uma luz. E essa luz é você. Se você levar a luz de Cristo na sua vida, aqueles ímpios que estão à sua volta, eles vão conseguir enxergar o caminho até Jesus. Mas nós precisamos ser luz. Nós precisamos brilhar. Nós precisamos brilhar. Quando nós brilhamos em Cristo, nós damos testemunho do próprio Jesus. As pessoas aí fora estão na escuridão. Estão desesperadas para achar um caminho. A verdadeira felicidade que é em Cristo Jesus. Eu falo isso porque antigamente, irmãos, quando evangelizávamos, muitas pessoas pegavam um folhetinho e jogavam fora. Hoje não. Hoje isso é raro acontecer, porque as pessoas estão sedentas. Só que elas vêem tanta coisa errada no evangelho, que para elas todo crente é ruim. E nós precisamos mudar isso. Precisamos ter o brilho de Jesus. Você reparou que nessa pandemia a taxa de suicídio aumentou? A pessoa fica dentro de casa, fica pensando coisas erradas, até toma uma atitude de tirar a própria vida, achando que é a solução. Mas nós temos que fazer diferente, irmãos. Nós temos que ser luz para que essas pessoas consigam enxergar o brilho de Cristo em nossas vidas. E nós, irmãos, que somos em Cristo, precisamos dar direção a esses perdidos.
Mesmo que em meio à pandemia, com pandemia, sem pandemia, nós precisamos ser luz. Nós precisamos ser luz em casa. A nossa casa nós precisamos brilhar, irmãos. Através do Espírito Santo, através dele. Tinha uma religião, irmãos, eu não vou nem citar o nome, eu achei lindo. Logo na primeira onda do vírus, essa religião ligava nas casas das pessoas, aleatoriamente. E ela falou comigo, essa mulher, eu posso falar de Jesus com você? Eu achei lindo isso, irmãos. É uma religião que eles gostam de sair para evangelizar. Não vou citar nome, mas os irmãos já sabem. Eles gostam de sair para evangelizar. Como a pandemia não houve condições, o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a ligar nos telefones das pessoas e falar de Jesus. Inclusive, ele ligou para mim, conversei com a pessoa. Falou, também sou cristão, sou assim. Conversamos um bom tempo. Olha que atitude linda. Precisamos adotar essas coisas, irmãos. Nós precisamos levar o evangelho com pandemia ou sem pandemia. Nós precisamos levar o evangelho. Fique com essa palavra. Não perca a sua fé. Alimente-se com um pão diário. E seja luz aonde você estiver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus.